Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de eletromagnetismo do livro do Reich, capítulo 2, exercício número 14. Vamos ao enunciado. Um feixe de elétrons em determinado tubo de raios catódicos possui simetria cilíndrica e a densidade de carga é representada por ρV igual a menos 0,1 dividido por ρ² mais 10 elevado a menos 8 picocoulomb por metro cúbico, para 0 menor que ρ menor que 3 vezes 10 elevado a menos 4 metro, e ρV igual a 0 para ρ maior que 3 vezes 10 elevado a menos 4 metro. Letra A. Determine a carga total por metro ao longo do comprimento do feixe. Letra B. Se a velocidade do elétron é de 5 vezes 10 elevado a 7 metro por segundo e com ampere definido como 1 coulomb por segundo, encontra a corrente do feixe. Bom, então, o objetivo aí do exercício, começando aí pela letra A, né? Ele quer determinar a carga total por metro ao longo do comprimento do feixe. Então, eu tenho carga total é igual a integral no volume da densidade volumétrica dV, né? Onde eu quero achar a carga total? Eu quero achar a carga total num feixe dielétrico. Um feixe dielétrico tem simetria cilíndrica, tá? Então, eu tenho aí um feixe dielétrico que possui um determinado raio ρ crítico. Nesse interior, né, de 0 até o 3 vezes 10 a menos 4 metro, eu tenho uma densidade ρV, que é dada por menos 0,1 dividido por ρ² mais 10 elevado a menos 8 na unidade aqui de picocoulomb por metro cúbico, tá? E aqui na parte de fora, ρV é 0, tá? Então, eu tenho a distribuição e consigo calcular. Se eu verificar aqui a distribuição, né? Olhando de frente aqui, eu tenho 0, aqui eu tenho o ρ de 3 vezes 10 a menos 4, aí, metro. Então, eu tenho a distribuição aí de limite de ρ vai entre 0 menor ou igual a 3 vezes 10 a menos 4 metro. Aí eu tenho variação do ângulo φ, como toda a área aqui, né, transversal, varia de 0 até dar toda a rotação 2π, de 0 a 2π, e eu vou colocar aí a variável z de coordenada cilíndrica, né, colocando um comprimento genérico L, variando de 0 a um comprimento genérico L, onde está aí o feixe de elétrons, tá? O elétron é aqui, passando aí dentro de um tubo catódico, tá? Então, eu tenho esses limites e com isso eu consigo calcular quem que vai ser a carga total, né? A carga total então, vai ser dada pela integral tripla, né? Em coordenadas cilíndricas. Aí a gente tem aí ρV é menos 0,1 dividido por ρ² vezes 10 a menos 8, tá no SI já, tá nas unidades de pícolo por metro cúbico, unidade aqui em metro cúbico, importante, tá? As outras unidades tem mantendo em metro. Aí a gente tem aí o fator jacobiano das coordenadas polares, que é o raio, ρ. Aí eu vou ter diferencial dz, né, do diferencial de volume,
vou ter o diferencial do raio, o O, e o diferencial do ângulo. Aí o limite de Z de 0 a L, genérico. O de Rho é de 0 a 3 vezes 10 elevado a menos 4. E o de Φ de 0 a 2π. Então, a gente pode reescrever aí a carga como sendo, esse menos 0,1 é constante, sai da integral. Como os limites são todos constantes, a gente pode escrever a multiplicação das integrais, uma função não depende da outra. Então, a gente pode escrever a integral de 0 a 2π, esse limite é do ângulo, dφ. Aí, vezes a integral de 0 a 3 vezes 10 elevado a menos 4. De Rho eu vou ter Rho sobre Rho quadrado mais 10 elevado a menos 8. Isso é integral em dρ, vezes a integral de 0 a L de dz. Então, agora eu posso fazer as três integrais simultaneamente. Essa integral aqui posso fazer por substituição, né? Chamo esse termo aqui embaixo de u. Então, eu tenho que u é igual a Rho quadrado mais 10 elevado a menos 8. Deriva dos dois lados aqui, du. Derivada de Rho quadrado fica 2 Rho dρ. A derivada de 10 a menos 8 é 0, né? Então, a gente pode escrever que du sobre 2 é igual a Rho dρ. Trocando os limites de integração, né? A gente tem para quando o Rho é 0, que é o limite inferior, a gente vai ter u igual a 0 ao quadrado mais 10 a menos 8. Então, 10 a menos 8. E quando o Rho for igual a 3 vezes 10 a menos 4, a gente vai ter aí que u é igual a 3 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, mais 10 elevado a menos 8. Então, a gente vai ter aí 10 elevado a menos 7. Então, a gente pode escrever a carga Q como sendo menos 0,1, tá? A integral de dφ da φ, variando de 0 a 2π. A integral aqui fica integral. Aí o limite de 0 a gente troca por 10 a menos 8. E o limite de 3 vezes 10 a menos 4, a gente troca por 10 a menos 7. Aqui onde eu tinha o Rho e o dρ, eu vou trocar por du sobre 2. E onde aqui eu tinha Rho quadrado 10 a menos 8, eu vou trocar por u. Aqui é a integral de dz da z de 0 a L. Então, eu vou ter Q igual a menos 0,1. Aqui fica o limite superior menos inferior dá 2π. Esse meio pode sair da integral. Aí fica a integral de du sobre u, que é o ln do módulo de u, que varia de 10 a menos 8 a 10 a menos 7. Aqui é a integral, substituindo os limites superiores, fica L menos 0, ou seja, L. Aí esse L a gente passa dividindo para o outro lado, fica aqui sobre L, que carga total sobre L vira carga por unidade de comprimento, que é o Qzinho, representando aí. Esse 2 a gente simplifica com esse 2. Aí a gente fica aqui com menos 0,1 vezes π. Aqui vai ficar ln do superior menos ln do inferior. Ln de A menos ln de B é o ln de A sobre B. Então, fica o ln do superior, 10 a menos 7, sobre o inferior, 10 a menos 8. E simplificando, a carga Q, por unidade de comprimento, vai ficar menos 0,1 π. Aqui é 10 a menos 7 com 10 a menos 8, fica 10 elevado à primeira, ou seja, ln de 10. Então, a gente tem aí 0,1 menos 0,1 vezes o ln de 10, menos 0,23, menos 0,23, vou deixar em função de π para ficar o resultado igual ao do livro, tá?
na unidade picocoulomb, que é a unidade de carga, aqui, tá? Por unidade de metro, aí, que é o carga total sobre L, tá? Então, achamos a carga total, que é o que ele pede aí na letra A, num feixe de elétron. Temos aí menos 0,23 pi picocoulomb por metro. Na letra B, né, ele diz aí se a velocidade, então ele nos dá uma velocidade em metro por segundo, com ampere definido 1 coulomb por segundo, encontra a corrente. Então, para a letra B, o que que a gente tem? Corrente. Definição de corrente, variação da carga em relação ao tempo, ou seja, a taxa da variação aí de carga, né, em uma determinada área. Aí, usando a regra da cadeia, a gente pode reescrever como sendo dq dx, a variação da carga por unidade de comprimento, vezes dx dt, a variação da posição em relação ao tempo, ou seja, a variação da carga por unidade de comprimento, Q, e a variação da posição em relação ao tempo, velocidade. Então, temos aí Qzinho vezes velocidade, ou seja, carga por unidade de comprimento vezes velocidade. Então, podemos escrever que a corrente, né, vai ser igual a Q, que é menos 0,23 pi picocoulomb por metro, vezes a velocidade. A velocidade é de 5 vezes 10 aí a sétima, tá? Em metro por segundo. Então, aqui a gente vai cortar metro com metro. Aí a gente vai ter, então, vou escrever aqui, a corrente I como sendo menos 0,23, aí pi, tá? Aí aqui o pico, o prefixo da SI, a gente vai escrever, que é o 10 elevado a menos 12, tá? Aí vezes o 5, vezes o 10 a sétima, aí vai sobrar a unidade de coulomb por segundo, né? E coulomb por segundo, aqui, ó, ele dá, né, definido como 1 ampere. 1 ampere. Então, a gente vai ter que a corrente I vai ficar aí o menos 0,23 vezes 5, aí vezes 10 elevado a menos 12, vezes 10 elevado a sétima, né? Que era somar os expoentes, ficava menos 5 ali. Fica 1 vezes 10, 1,15 vezes 10 a menos 5. Aí põe aqui na base de engenharia, vai para 10 a menos 6. A gente escreve como menos 11,5. Não esquece do π aqui, deixar em função de π, né? Aí vezes 10 a menos 6, aí coulomb por segundo. Então, vou reescrever e deixar que a corrente é menos 11,5 π. O 10 a menos 6, vou trocar pelo prefixo que é o micro coulomb por segundo, microampere. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!